Nenhum pensamento consegue penetrar no subconsciente sem a ajuda do princípio da autossugestão. Olá, tudo bem? Meu nome é Fabiano Teixeira e esse é meu canal O Seu Sucesso Está em Você. Se inscreve no canal para receber mais informações sobre Quem Pensa Enriquece. Então vamos começar pelo capítulo 3. A autossugestão, como influenciar o subconsciente, o terceiro passo em direção à riqueza. A autossugestão é um termo que se aplica em todas as sugestões e estímulos auto-administrados, que chegam à mente por intermédio de 5 sentidos. Pode-se dizer que a autossugestão é o meio de comunicação entre a parte da mente onde o pensamento consciente acontece e a parte que serve como base de ação para o subconsciente. Ao permitirmos que os pensamentos dominantes permaneçam em nossa mente consciente, sejam eles negativos ou positivos, o princípio da autossugestão alcança voluntariamente o subconsciente e o influencia. Nenhum pensamento consegue penetrar no subconsciente sem a ajuda do princípio da autossugestão, exceto aqueles captados do éter. Em outras palavras, todas as impressões percebidas por meio dos 5 sentidos são interceptadas pela mente pensante consciente, podendo ser passadas ao subconsciente ou rejeitadas. A faculdade consciente serve, portanto, como anteparo ao subconsciente. A natureza fez o ser humano de um modo que tivesse absoluto controle sobre o material, que atinge o subconsciente por meio dos 5 sentidos. Nem sempre, porém, ele consegue exercer esse controle. Na maioria das ocasiões desse fato, não o exerce, e o que aplica por que tanta gente atravessa a vida na pobreza. Recorde que foi dito sobre o subconsciente. Parece ser como um trecho de jardim fértil, onde ervas daninhas cresceram em abundância, caso lá não se plante sementes mais desejáveis. A autossugestão é um meio de controle pelo qual o indivíduo pode deliberadamente alimentar seu subconsciente com pensamentos de natureza criativa ou negligenciá-lo, permitindo que ideias de natureza destrutiva encontrem o caminho desse rico jardim da mente. No último dos 6 passos descritos no capítulo sobre o desejo, você recebeu a instrução de ler em voz alta 2 vezes ao dia, diariamente. A descrição feita por escrito do seu desejo por dinheiro, vendo-se e sentindo-se que já está em posse do dinheiro. Ao seguir essas instruções, você comunica o objeto do seu desejo diretamente ao subconsciente, em um espírito de fé absoluta. Com a repetição desse procedimento, criam-se voluntariamente hábitos de pensamentos favoráveis aos seus esforços de transformar o desejo em equivalente material, que é o dinheiro. Volte àqueles 6 passos descritos no capítulo 1 e releia-os com muito cuidado antes de continuar. Então, leia cuidadosamente as 4 instruções para a organização do seu grupo de mente mestra, descrita no capítulo sobre planejamento organizado. Comparando esses 2 conjuntos de instruções com o que foi dito sobre a autossugestão, você com certeza verá que esse princípio faz parte de todas as diretrizes apresentadas. No entanto, lembre-se de que, ao ler em voz alta a declaração do seu desejo, por meio do qual pretende desenvolver a conscientização do dinheiro, a mera leitura das palavras não terá consequência alguma, a menos que junte emoção ou sentimento às palavras. Se você repetir milhões de vezes a famosa fórmula de Emil Coué, dia a dia, de todas as maneiras, alcançará os resultados desejados. O subconsciente reconhece somente o pensamento combinado a emoções e ao sentimento,
e então age de acordo. Tal fato tem tamanha importância que merece ser repetido em praticamente todos os capítulos. Sua não compreensão é o motivo principal para que a maioria das pessoas que tentam aplicar o princípio da autossugestão não consiga bons resultados. Palavras ditas sem emoção não influenciam o subconsciente. Você só conseguirá resultados apreciáveis quando aprender a atingir o subconsciente com palavras ou pensamentos combinados à emoção e à crença. Se a primeira tentativa não conseguir controlar a emoção e a crença, direcione as suas emoções e não desista. Lembre-se de que nada vem de graça. A capacidade de atingir e influenciar o subconsciente tem um preço que é preciso pagar. Não é preciso trapacear, mesmo que você queira. A persistência na aplicação dos princípios que descrevemos é um preço da capacidade de influenciar o seu subconsciente. Não adianta ragatear, o preço é esse. Você, e somente você, precisará decidir se a recompensa pela qual está lutando, que é a consciência do dinheiro, vale ou não o preço a ser pago. Sabedoria e esperteza apenas não atrai e nem retém o dinheiro, exceto em raríssimas circunstâncias, quando a lei da probabilidades atua favoravelmente. O método aqui descrito para atrair dinheiro não depende das leis da probabilidade. Além do mais, não existem favoritos. Funciona tão bem para uma pessoa quanto para outra. Quando não dá certo, a responsabilidade da pessoa é não do método. E se você tentar e falhar, tente outra vez e outra vez, até conseguir. Sua habilidade de utilização do princípio da autossugestão dependerá largamente da sua capacidade de concentração em determinado desejo, até que esse se torne uma ideia fixa. Quando começar a seguir as instruções e os passos descritos no capítulo 1, você vai precisar utilizar o princípio da concentração. Veja suas sugestões para o uso eficaz da concentração. Ao cumprir o primeiro dos 6 passos e instruir a fixar na mente a quantia exata de dinheiro que você deseja, mantenha-se nos seus pensamentos nessa forma de dinheiro. Concentre-se, fixe a atenção de olhos fechados até conseguir ver realmente o aspecto físico do dinheiro. Faça isso pelo menos uma vez por dia. À medida que for conseguindo fazer esse exercício, siga as instruções dadas no capítulo sobre a fé e veja se realmente na posse do dinheiro. Esse é um fato de suma importância. O subconsciente aceita quaisquer ordens que lhe sejam dadas no espírito de fé absoluta e age de acordo com elas. Embora frequentemente seja necessário repetir tais ordens muitas e muitas vezes, até serem interpretadas pelo subconsciente. Seguindo as ponderações anteriores, considere a possibilidade de aplicar um truque perfeitamente legítimo ao seu subconsciente, fazendo-o acreditar porque você acredita que a quantia visualizada é necessária, que esse dinheiro está à espera de você e vá buscá-lo. O que o subconsciente tem a fazer é fornecer-lhes planos práticos para conseguir o dinheiro que é seu. Confie à sua imaginação o pensamento demonstrado no parágrafo anterior e veja o que ele fará para criar planos práticos que irão atrair o dinheiro pela transmutação do desejo. Não espere que venha à mente um plano definido de troca de serviço ou bens pelo dinheiro que está visualizando, mas comece logo a ver-se em posse do dinheiro. Exigindo e esperando. Enquanto isso, que o subconsciente lhe forneça os planos necessários, fique alerta e quando esses planos aparecerem, coloque-os em ação imediatamente.
Assim que os surgir, eles provavelmente se acenderão. E em sua mente por meio dos seus sentidos, sob a forma de inspiração. Essa inspiração pode ser considerada um telegrama direto ou uma mensagem da inteligência infinita, tratando-a com respeito e comece a agir tão logo e a receba. Não proceder assim seria fatal para o seu sucesso. No quarto passo, a instrução pode ser... No quarto passo, a instrução que você recebeu foi criar um plano definido para a realização do desejo, começando a agir imediatamente. Siga essa instrução de acordo com o que foi descrito no parágrafo anterior. Não confie na razão quando conceber o plano para ganhar dinheiro pela transformação do desejo. A razão é imperfeita. Além do mais, a sua faculdade de raciocínio pode ser perigosa e o caso você dependa dela inteiramente poderá vir a se desapontar. Ao visualizar com olhos fechados o dinheiro que pretende ganhar, veja-se prestando o serviço ou entregando o bem que tenciona dar em troca. Isso é muito importante. Tá? Então aqui é uma parte do livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. São instruções valiosíssimas que você tem que ler. Tá? Se vocês derem uma curtida no meu canal, vocês vão ter essas instruções sempre. Eu vou estar lendo o livro todos os dias e colocando no canal informações valiosas para vocês, tá bom? Que vocês tenham gostado da leitura. Errei algumas palavras, mas é tudo pro bem de você, tá bom? Muito obrigado, viu? Valeu.